Você já se perguntou o que acontece nas sombras das cidades brasileiras enquanto você dorme? Hoje, vou te levar para dentro de casos criminais reais, até você conseguir cair no sono. Ou não. Caso 1. O assassino do Parque do Estado. Você já se perguntou o que acontece nos lugares que parecem tranquilos, mas que escondem um perigo silencioso? Imagine caminhar por um parque à noite, ouvindo apenas o som de seus passos ecoando, quando, de repente, percebe que não está sozinho. É exatamente essa sensação que aterrorizou São Paulo nos anos 90 com a chegada do que ficou conhecido como assassino do Parque do Estado. Este criminoso se tornou uma lenda macabra entre moradores, policiais e jornalistas, e até hoje sua identidade permanece um mistério, quase como se tivesse desaparecido da face da cidade. O Parque do Estado, conhecido por sua extensão, suas trilhas arborizadas e áreas de lazer, era um refúgio diurno para famílias, estudantes e idosos. Mas à noite, tudo mudava. Trilhas isoladas, luzes escassas e o silêncio absoluto criavam um ambiente perfeito para alguém com intenções malignas. Foi nesse cenário que o assassino começou a atuar. As primeiras vítimas eram jovens, geralmente mulheres caminhando sozinhas, ou casais que buscavam privacidade em locais afastados. A característica mais aterrorizante desse criminoso era sua habilidade em se aproximar sem ser percebido, movendo-se com uma precisão quase sobrenatural. O modus operandi do assassino do Parque do Estado era meticuloso. Ele atacava de surpresa, usando força física, em alguns casos, ferramentas improvisadas. Nunca havia sinais de arrombamento ou luta prolongada. O criminoso parecia estudar cada movimento das vítimas, observando padrões e escolhendo o momento certo para agir. Relatos de testemunhas sobreviventes descrevem uma sensação de medo imediato e inexplicável. Uma presença invisível, mas palpável, que os fazia sentir que o perigo estava muito próximo. O terror psicológico causado por ele era tão grande quanto a violência física. Alguns moradores relatam ouvir sussurros ou passos em locais desabitados, e outros juram ter visto figuras sombrias entre árvores e arbustos, desaparecendo rapidamente quando olhavam diretamente. A polícia recebeu denúncias de moradores afirmando que se sentiam perseguidos ou observados, mesmo dentro de casa, reforçando o clima de paranoia. As investigações policiais foram complexas e exaustivas. Equipes de elite foram designadas para patrulhar o parque à noite, usando cães farejadores, lanternas de alta potência e cercas improvisadas, mas o criminoso sempre parecia antecipar os movimentos da polícia. Perfis criminais foram traçados por especialistas em criminologia, que indicavam um homem jovem a adulto, extremamente inteligente, paciente com profundo conhecimento do território. Ele estudava rotas de fuga, horário de patrulha e até hábitos de transeuntes antes de atacar. A mídia também desempenhou um papel importante, transmitindo ao vivo a preocupação da população, mas ao mesmo tempo contribuindo para aumentar o medo coletivo. Notícias sensacionalistas e entrevistas com especialistas em segurança geravam pânico e reforçavam a sensação de que ninguém estava seguro. A população evitava sair à noite, e o parque, antes vibrante, tornou-se um lugar de silêncio e tensão. Relatos de sobreviventes são particularmente aterrorizantes. Uma jovem contou que estava voltando de um evento cultural quando sentiu que alguém a seguia. Ela acelerou o passo, mas jurava ouvir passos iguais aos seus, como se o perseguidor se adaptasse à sua velocidade. Em pânico, escondeu-se atrás de árvores e arbustos, mas sentiu que a presença continuava próxima. A sorte interveio quando um funcionário do parque apareceu inesperadamente, fazendo o suspeito recuar. Esses relatos ajudaram a polícia a mapear possíveis padrões, mas não foram suficientes para capturar o criminoso. A população ficou profundamente abalada. O medo transformou hábitos diários, corridas matinais, passeios com crianças e encontros noturnos tornaram-se raros. Escolas, empresas, até moradores se mobilizaram para criar grupos de vigilância, mas mesmo com essas medidas, o assassino do Parque do Estado continuava impune. Sua capacidade de desaparecer após cada ataque aumentava ainda mais o terror e a sensação de impotência. Diversas teorias surgiram sobre a identidade do assassino. Alguns acreditavam que ele poderia ser alguém de fora, familiarizado com a cidade, mas que não morava ali, permitindo que desaparecesse sem ser rastreado. Outros sugeriam que ele poderia ser alguém próximo à comunidade, observando vidas alheias por meses antes de agir. Nenhuma dessas teorias foi confirmada,
E até hoje, o mistério permanece. Especialistas em criminologia destacam que o caso exemplifica o terror psicológico coletivo. Não se tratava apenas de violência física, era a sensação de vulnerabilidade constante, de não estar seguro nem mesmo em locais conhecidos. Cada árvore, cada sombra, cada ruído podia ser interpretado como ameaça. A cidade inteira viveu em estado de alerta e muitas pessoas sofreram traumas duradouros por medo de caminhar à noite, mesmo anos depois dos ataques terem cessado. O assassino do parque do estado nunca foi capturado. A polícia considera que ele pode estar morto, ter se mudado ou simplesmente aprendido a se ocultar ainda melhor. Apesar disso, a memória de suas ações permanece viva. Este caso é lembrado não apenas pelo horror dos crimes em si, mas pela forma como um indivíduo pode transformar uma cidade inteira em um lugar de medo e incerteza. Até hoje, ouvir sobre o assassino do parque do estado provoca arrepios. Histórias passadas de geração em geração contam sobre trilhas que deveriam ser seguras, mas que escondem sombras perigosas. O parque, mesmo com policiamento moderno e câmeras, ainda guarda a lembrança de um terror que parecia invencível. Cada visitante, consciente ou inconsciente, caminha sabendo que aquele espaço já foi palco de eventos sombrios e que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos. Este caso nos ensina algo perturbador. Nem todos os horrores têm rosto. Alguns caminham ao nosso lado, silenciosos, esperando o momento certo para agir. O terror que assola as noites de São Paulo nos anos 90 permanece, e é exatamente esse medo que torna a história do assassino do parque do estado inesquecível, aterrorizante e perpetuamente misteriosa, perfeita para ser lembrada antes de dormir. Caso 2. O mistério do caso Eloá Pimentel. Você consegue imaginar que algo aparentemente simples, como passar a tarde com amigos, possa se transformar em uma tragédia que paralisou todo um país? Isso é exatamente o que aconteceu em Santo André, São Paulo, em outubro de 2008, quando a vida de Eloá Pimentel, uma jovem de apenas 15 anos, foi transformada em um pesadelo de 5 dias que chocou o Brasil inteiro. Eloá estava em seu apartamento com amigas, em uma tarde comum, rindo, conversando e compartilhando histórias da escola. Porém, do lado de fora, alguém que conhecia intimamente sua vida, seu ex-namorado, Lindenberg Alves, planejava uma invasão que mudaria tudo para sempre. Lindenberg, um jovem com histórico de ciúmes obsessivos e comportamento instável, não aceitava o fim do relacionamento e decidiu agir de forma extrema. Ao invadir o apartamento, ele rapidamente assumiu o controle da situação, mantendo Eloá e outras pessoas como reféns. Durante 5 dias, um verdadeiro pesadelo psicológico se desenrolou dentro daquele apartamento. O criminoso alternava momentos de aparente calma com explosões de violência e ameaças constantes. Ele fazia exigências bizarras, manipulava a comunicação com a polícia e com familiares e demonstrava um comportamento imprevisível que tornava qualquer tentativa de negociação extremamente delicada. A tensão atingiu níveis insuportáveis para todos os envolvidos e a população brasileira acompanhava cada detalhe angustiante através da mídia, que transmitia reportagens ao vivo, entrevistas e atualizações sobre a situação. O que torna este caso ainda mais assustador é a forma como Eloá e os outros reféns lidavam com a situação. Apesar do medo e da pressão psicológica, Eloá demonstrou coragem e inteligência, conseguindo enviar sinais discretos de socorro e tentando negociar com o sequestrador. A polícia recebeu pistas e relatórios que ajudaram a entender parte do comportamento de Lindenberg, mas a imprevisibilidade de suas ações tornava impossível prever o que aconteceria em cada momento. Lindenberg exibia características de instabilidade emocional e comportamento obsessivo. Psicólogos especialistas em criminologia analisaram seu perfil e concluíram que ele tinha um padrão de controle extremo e manipulação emocional, combinados com tendências de violência impulsiva. Esses fatores criaram um ambiente extremamente volátil, onde qualquer erro poderia ter consequências fatais. O ápice da tragédia ocorreu quando a polícia decidiu intervir para tentar libertar os reféns. Durante a operação, Lindenberg reagiu de forma violenta, atirando em Eloá, que acabou morrendo no local. Outras pessoas também sofreram ferimentos e a situação rapidamente se transformou em um desastre que poderia ter sido evitado, segundo análises posteriores. A repercussão foi imediata. Debates acalorados sobre a atuação da polícia, da mídia e sobre a responsabilidade dos familiares se espalharam por todo o país.
O impacto do caso ultrapassou a tragédia imediata. Escolas passaram a alertar pais e estudantes sobre medidas de segurança, enquanto especialistas em proteção de menores desenvolveram protocolos para evitar situações semelhantes. A sociedade começou a refletir sobre como pequenas decisões podem ter consequências irreversíveis e sobre a importância de compreender sinais de alerta em relacionamentos potencialmente perigosos. Além da violência física, o caso trouxe à tona o terror psicológico experimentado pelas vítimas. A constante manipulação, ameaças e demonstrações de poder por parte de Lindenberg criaram um ambiente onde o medo se tornou uma presença constante. Cada movimento, cada palavra, podia desencadear uma reação imprevisível, tornando a experiência ainda mais traumática. O mistério do caso Eloá Pimentel também envolve questionamentos sobre a mídia. O acompanhamento ao vivo, com cobertura detalhada das negociações e das movimentações da polícia, gerou críticas e reflexões sobre ética jornalística e seu impacto sobre vítimas e familiares. Muitos especialistas acreditam que a pressão midiática contribuiu para aumentar o estresse psicológico do sequestrador, influenciando suas ações de forma imprevisível. Outra dimensão importante do caso é o debate sobre negociação de reféns. Especialistas analisaram cada passo da polícia, destacando acertos e erros. O uso de estratégias tradicionais de negociação nem sempre funcionou, devido ao comportamento imprevisível de Lindenberg, que combinava racionalidade com explosões emocionais extremas. Cada decisão da polícia era crucial, pois qualquer ação em falso poderia resultar em tragédia. Sobreviventes relataram momentos que jamais esquecerão. Um dos amigos presentes disse que, durante uma tentativa de acalmar Lindenberg, ele observou pequenos gestos de desespero e controle que denunciavam a complexidade emocional do sequestrador. Cada detalhe, desde a forma como movia objetos dentro do apartamento até como distribuía ameaças, mostrava a psicologia manipuladora e imprevisível de Lindenberg. O legado do caso é múltiplo. Ele permanece como estudo para psicólogos, criminologistas e policiais, como alerta para pais e jovens sobre relacionamentos abusivos e potencialmente perigosos, e como lembrança dolorosa para a família e amigos de Eloá. O mistério não está apenas na identidade do agressor, que já era conhecida, mas em entender como 5 dias de terror psicológico se desenrolaram com consequências tão devastadoras. O caso também levanta questões sobre responsabilidade coletiva e decisões humanas sob pressão. Como sociedade, a tragédia nos força a refletir sobre limites da ação policial, vigilância social, influência da mídia e a importância de compreender sinais de comportamento obsessivo antes que seja tarde demais. Hoje, mais de uma década depois, ouvir sobre o mistério do caso Eloá Pimentel ainda provoca arrepios. Ele não é apenas um relato de violência física, mas de medo psicológico, manipulação e tragédia que se desenrolou em tempo real, diante dos olhos de uma população inteira. Cada detalhe do sequestro, desde o início aparentemente trivial até a conclusão trágica, mantém uma tensão quase cinematográfica, mas 100% real. Este caso nos lembra que o perigo pode surgir de pessoas que conhecemos intimamente e que decisões, mesmo pequenas, podem ter impactos irreversíveis. É essa combinação de terror psicológico, imprevisibilidade e tragédia real que faz do caso Eloá Pimentel uma história inesquecível, aterrorizante e perfeita para ser lembrada antes de dormir, mostrando que o horror às vezes está mais próximo do que imaginamos. Caso 3. O Estrangulador de Goiânia. Você já imaginou viver em uma cidade onde o simples caminhar à noite pode se tornar mortal? Onde cada sombra, cada ruído, cada esquina esconde a possibilidade de encontrar alguém que caça sem piedade. No início dos anos 2000, a cidade de Goiânia se tornou palco de uma série de crimes que aterrorizou a população. Os ataques ficou conhecido como o Estrangulador de Goiânia. Um homem que, com frieza quase cirúrgica, espalhou medo, pânico e um senso constante de vulnerabilidade. Este caso não é apenas sobre assassinatos, é sobre como o terror psicológico pode dominar uma cidade inteira e transformar vidas para sempre. O estrangulador não era um criminoso impulsivo. Cada ataque era meticulosamente planejado, estudado e executado com precisão. Suas vítimas eram, em sua maioria, mulheres jovens que transitavam sozinhas, voltando para casa ou saindo de bares e eventos. Ele observava o comportamento de suas vítimas dias antes de atacar, conhecendo rotas, horários e hábitos, garantindo que nenhum detalhe escapasse ao seu controle.
A polícia ficou impressionada com sua capacidade de desaparecer após cada ataque, deixando pouco ou nenhum vestígio. O terror começou com pequenos sinais. Mulheres começaram a relatar sentir alguém a seguindo em ruas pouco iluminadas, sentir toques nas costas quando caminhavam sozinhas, ouvir passos iguais aos seus. Mas nada parecia indicar que, logo, essas experiências isoladas se transformariam em violência física. A primeira vítima encontrada morta apresentava sinais claros de estrangulamento manual, um método que, para especialistas, demonstra força física significativa e frieza psicológica, pois exige proximidade e controle absoluto sobre a vítima. Após o primeiro assassinato, a cidade inteira entrou em alerta. A polícia aumentou o patrulhamento, instalou câmeras e intensificou operações de investigação, mas o estrangulador continuava a agir. Ele deixava bilhetes enigmáticos em alguns locais próximos às cenas do crime, mensagens crípticas com tom de provocação, como se quisesse desafiar a polícia e aterrorizar a população. Esse comportamento aumentou o medo coletivo. Não era apenas o risco físico, mas a sensação de que alguém estava sempre um passo à frente, observando, controlando e manipulando o medo da cidade. O modus operandi do estrangulador era consistente, mas ao mesmo tempo imprevisível. Ele selecionava vítimas com base em padrões, mas não havia horários ou locais fixos para os ataques. Ele podia esperar dias, até semanas, até atacar, tornando impossível para a polícia prever seu próximo movimento. Especialistas em criminologia analisaram seu perfil. Homem adulto, inteligente, meticuloso, com profundo conhecimento de rotas urbanas e técnicas de fuga. Ele combinava paciência com violência extrema, o que tornava uma ameaça ainda mais perigosa. A pressão sobre a população era intensa. Escolas passaram a emitir alertas, recomendando que jovens não transitassem sozinhos à noite. Ônibus de transporte público tiveram policiamento reforçado e grupos de vizinhos se organizaram para patrulhar ruas e parques. A cidade, que antes expirava tranquilidade, passou a viver sob o peso do medo constante. Cada esquina se tornou um potencial cenário de ataque. Cada sombra passou a ser encarada com desconfiança. Os sobreviventes relataram experiências aterrorizantes. Uma jovem contou que caminhava para casa quando sentiu passos atrás de si. Ao se virar, não viu ninguém, mas sentiu a presença iminente do agressor, um medo que parecia envolver seu corpo e mente por completo. Outro relato descreve um encontro com o estrangulador próximo a um parque. Ele observava, silencioso, quase como se flutuasse entre as árvores, até que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Estes relatos ajudaram a polícia a entender seu comportamento, mas ainda assim não foram suficientes para capturá-lo. A investigação revelou que o estrangulador era capaz de alterar padrões, confundindo detetives e investigadores. Ele mudava rotas de ataque, locais e horários, mas mantinha uma assinatura: a forma de estrangular, a escolha de vítimas e os bilhetes provocativos. Esse equilíbrio entre consistência e imprevisibilidade tornou um adversário quase impossível de rastrear. Perfis psicológicos detalhados indicavam que ele tinha obsessão por controle absoluto, satisfação em provocar medo e habilidade em manipular situações para seu benefício. O impacto psicológico na cidade foi profundo. Moradores deixaram de frequentar parques, ruas escuras e áreas isoladas. Comércios adotaram horários reduzidos, famílias evitaram passeios noturnos e escolas desenvolveram programas de prevenção. O estrangulador havia conseguido algo que poucos criminosos conseguem: não apenas matar, mas dominar psicologicamente uma cidade inteira. Com o tempo, surgiram diversas teorias sobre sua identidade. Alguns acreditavam que ele era um estranho que havia se mudado para Goiânia e observava a cidade sem ser notado. Outros suspeitavam que poderia ser alguém da própria comunidade, que se misturava ao cotidiano sem levantar suspeitas, utilizando o conhecimento local para atacar e desaparecer. Nenhuma dessas teorias foi confirmada. A polícia continuou investigando, mas o estrangulador parecia sempre um passo à frente, como se soubesse exatamente como escapar e permanecer invisível. O estrangulador de Goiânia nunca foi capturado. Sua identidade permanece um mistério, e seu caso continua aberto nos arquivos da polícia. No entanto, o terror que ele causou permanece vivo na memória coletiva da cidade. A sensação de vulnerabilidade, de que qualquer rua poderia esconder um perigo, perdurou por anos e até hoje provoca arrepios ao ser lembrada. Especialistas afirmam que casos como o do estrangulador são raros,
mas indicam como o medo coletivo pode ser manipulado por indivíduos com habilidades de planejamento e controle. Ele não apenas cometeu crimes hediondos, mas transformou a percepção de segurança da população, ensinando que a ameaça pode estar mais próxima do que se imagina, escondida em locais aparentemente comuns. O legado do estrangulador é múltiplo. É estudo para psicólogos criminais, alerta para a população sobre segurança urbana e lembrança do poder psicológico que um único indivíduo pode exercer sobre uma cidade inteira. Goiânia, que antes respirava tranquilidade, passou a viver sob a sombra de alguém que transformou noites normais em pesadelos e ruas comuns em cenários de medo absoluto. O caso nos ensina algo perturbador. Nem todos os monstros têm rosto visível. Alguns caminham entre nós, silenciosos, calculistas, esperando o momento certo para agir. A presença invisível de terror psicológico que o estrangulador de Goiânia deixou permanece até hoje, um aviso de que o perigo não se limita à violência física, mas também ao medo que consome a mente humana, tornando cada esquina, cada sombra e cada ruído uma ameaça potencial, perfeita para ser lembrada antes de dormir. Caso 4. O monstro de Niterói. Você consegue imaginar viver em uma cidade que, à primeira vista, parece tranquila, mas que esconde nas sombras alguém capaz de cometer crimes impensáveis? Foi exatamente isso que aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, nos anos 90 e início dos anos 2000, quando a população passou a viver sob o medo do que a imprensa apelidou de um monstro de Niterói. Este caso não é apenas sobre assassinatos, é sobre manipulação psicológica, terror absoluto e a sensação constante de que o perigo está à espreita, muito próximo de nós, em ruas aparentemente seguras. O monstro de Niterói era um criminoso singular, alguém com um padrão de crueldade e frieza que chamou a atenção de toda a mídia nacional e internacional. Suas vítimas eram, em sua maioria, mulheres jovens, mas também incluíam homens que de alguma forma testemunharam ou se aproximaram demais de seus crimes. Ele escolhia cuidadosamente seus alvos, observando rotinas, hábitos e locais de vulnerabilidade. Diferente de muitos criminosos que agem por impulso, ele planejava cada ação de maneira meticulosa, estudando dias, às vezes semanas, antes de atacar. O terror começou com desaparecimentos aparentemente isolados. A população não percebeu de imediato que havia um padrão, mas a frequência crescente de casos e a brutalidade dos crimes começaram a despertar a atenção da polícia e da mídia. As primeiras vítimas foram encontradas em locais afastados, algumas com sinais de estrangulamento, outras com ferimentos graves que indicavam violência extrema. A característica mais assustadora desse criminoso era sua capacidade de agir sem deixar rastros. Ele desaparecia do local do crime antes que qualquer testemunha pudesse perceber, e não havia evidências claras que o ligassem diretamente aos atos. À medida que os crimes continuavam, a população de Niterói entrou em estado de alerta. Escolas e universidades começaram a emitir comunicados, alertando alunos sobre segurança pessoal. Ônibus e transportes públicos passaram a ter policiamento reforçado, e moradores se organizavam para patrulhar bairros e áreas isoladas. Cada rua parecia mais perigosa, cada sombra mais ameaçadora. O monstro de Niterói havia conseguido algo que poucos criminosos conseguem. Não apenas matar, mas transformar toda uma cidade em um ambiente de medo constante. O modus operandi do criminoso era extremamente calculado. Ele abordava suas vítimas em locais isolados ou durante trajetos que ele sabia que seriam pouco movimentados. Utilizava força física e, em alguns casos, ferramentas para dominar suas vítimas rapidamente, evitando qualquer chance de resistência. Especialistas em criminologia analisaram seu perfil e concluíram que ele possuía inteligência acima da média, conhecimento de rotas urbanas, paciência extrema e uma obsessão por controle total sobre a situação. Esses fatores faziam dele um adversário quase impossível de capturar. Além da violência física, o monstro de Niterói causava terror psicológico. As vítimas sobreviventes relataram experiências aterrorizantes, descrevendo momentos em que sentiam uma presença iminente, passos silenciosos, olhares invisíveis e ameaças veladas. A sensação era de que o criminoso estava sempre um passo à frente, manipulando o medo de suas vítimas com precisão quase artística. A cidade inteira passou a viver sob esse terror psicológico, com moradores evitando ruas, parques até áreas que antes eram consideradas seguras. A investigação policial foi complexa e exaustiva. Equipes especializadas em criminologia e perfis comportamentais tentaram mapear padrões e prever os movimentos do criminoso.
Analisaram horários, rotas, hábitos das vítimas e características físicas do suspeito. No entanto, o monstro de Niterói mostrava habilidade extraordinária em alterar padrões, confundindo investigadores e permanecendo invisível. Cada tentativa de aproximação resultava em frustração, e a sensação de impotência aumentava o medo coletivo. A mídia teve papel crucial na disseminação do terror. Coberturas sensacionalistas, transmissões ao vivo e especulações sobre a identidade do criminoso ampliaram a paranoia na cidade. Pessoas começaram a evitar encontros sociais à noite, famílias se trancavam em casa e jovens mudaram rotinas de estudo e trabalho. O monstro de Niterói havia transformado não apenas a realidade física da cidade, mas também sua psicologia coletiva, tornando cada passo, cada som e cada sombra motivo de medo. Especialistas em comportamento criminal destacam que esse tipo de criminoso busca controle absoluto. Não basta matar. É necessário que a população sinta medo, que a cidade inteira perceba a presença do mal, mesmo que de forma invisível. O monstro de Niterói conseguiu exatamente isso, usando suas vítimas como instrumento de terror psicológico coletivo. Cada ataque era planejado não apenas para eliminar fisicamente, mas para impactar emocionalmente cada indivíduo que pudesse ouvir, ler ou imaginar os crimes. A identidade do monstro de Niterói nunca foi totalmente confirmada, e isso contribuiu para o mistério. Suspeitos surgiram ao longo dos anos, mas nenhum foi definitivamente ligado a todos os crimes. Teorias sugeriam que poderia ser alguém da própria comunidade, conhecedor profundo da cidade, ou alguém que se deslocava com facilidade, aproveitando brechas na segurança urbana. A falta de provas concretas, combinada com a inteligência do criminoso, fez com que o caso permanecesse aberto por décadas, alimentando a imaginação coletiva. Sobreviventes relataram momentos que jamais esqueceriam. Uma jovem descreveu que, ao voltar para casa, sentiu que alguém a observava por trás de árvores, prédios e postes. Ela contou que podia ouvir passos iguais aos seus, um som que parecia ecoar dentro de sua mente, provocando pânico absoluto. Outra vítima relatou ter sido seguida por um homem que surgia e desaparecia nas sombras, movendo-se com uma velocidade e silêncio assustadores. Esses relatos ajudaram a polícia a entender a psicologia do criminoso, mas não foram suficientes para capturá-lo. O impacto psicológico sobre a população foi profundo e duradouro. Muitas pessoas ainda evitam áreas isoladas, ruas pouco iluminadas e parques à noite. O monstro de Niterói deixou marcas invisíveis, mas permanentes, sobre a sensação de segurança da cidade. Psicólogos afirmam que eventos desse tipo podem causar traumas duradouros, ansiedade, paranoia e medo irracional, afetando gerações de moradores. O legado do monstro de Niterói é múltiplo. Estudo para criminologistas, alerta para cidadãos sobre segurança urbana, reflexão sobre o impacto da mídia e compreensão do terror psicológico coletivo. Ele não apenas cometeu crimes, mas transformou a percepção de uma cidade inteira, tornando cada rua, cada esquina e cada sombra em um potencial cenário de perigo. Este caso nos ensina algo inquietante. Nem todos os monstros têm rosto visível. Alguns caminham entre nós, silenciosos, calculistas, inteligentes, esperando o momento certo para agir. A presença invisível do monstro de Niterói permanece até hoje, lembrando-nos que perigo não se limita à violência física, mas também ao medo que consome a mente humana, tornando cada momento e cada espaço potencialmente mortal, perfeito para ser lembrado antes de dormir. Caso 5. A chacina da Candelária. Você consegue imaginar uma noite comum se transformar em um pesadelo absoluto, onde vidas inocentes são ceifadas de forma brutal e injusta. Foi exatamente o que aconteceu na madrugada do dia 23 de julho de 1993, no centro do Rio de Janeiro, diante da histórica Igreja da Candelária. O que começou como uma noite aparentemente tranquila para crianças em situação de rua se transformou em um dos episódios mais chocantes e cruéis da história criminal do Brasil, a chacina da Candelária. Este caso não apenas chocou o país, mas deixou marcas profundas na memória coletiva, mostrando a vulnerabilidade extrema de quem já vivia à margem da sociedade. Naquela noite, várias crianças e adolescentes, em sua maioria entre 8 e 18 anos, dormiam ou se reuniam próximo à igreja. Muitos viviam nas ruas, em condições precárias, sem proteção ou apoio familiar. Alguns eram usuários de drogas, outros apenas buscavam abrigo e algum alimento.
Eles estavam acostumados a conviver com pequenos riscos, mas nada poderia prepará-los para a violência extrema que se aproximava. O ataque foi planejado de forma cruel e calculada. Um grupo de homens armados, composto em grande parte por policiais e ex-policiais, atacou as crianças com tiros e violência deliberada. A frieza do ato era chocante. Não havia intenção de prender ou intimidar, mas sim de matar, de demonstrar poder absoluto sobre quem era considerado inútil ou perigoso pela sociedade e pelos próprios executores. Em questão de minutos, o que deveria ser uma noite de descanso tornou-se um massacre que marcou a história do país. As crianças tentaram fugir, se esconder entre carros, bancos de praça e cantos da igreja, mas a violência era rápida e precisa. Alguns foram atingidos pelas costas, outros a queima-roupa. O som dos tiros ecoou pelo centro do Rio de Janeiro, aterrorizando moradores próximos, que correram para assistir e socorrer as vítimas. A brutalidade do ataque chocou a população, que viu diante de seus olhos a fragilidade de crianças expostas à violência institucionalizada. O massacre resultou na morte de 8 crianças e adolescentes e ferimentos graves em mais de uma dezena. Mas os números por si só não contam toda a história. Cada vida perdida representava uma história interrompida, sonhos e planos desfeitos, e um impacto psicológico profundo sobre sobreviventes, familiares e a comunidade. A tragédia expôs a falha do sistema de proteção à infância, a violência policial desmedida e o descaso com os mais vulneráveis. Testemunhas descreveram cenas de horror. Uma adolescente sobreviveu ao ataque e relatou que os homens atiravam sem se importar com quem estava próximo, atirando inclusive em quem tentava ajudar. Ela contou que os atacantes riam, demonstrando frieza e desdém pelo sofrimento alheio. Outros sobreviventes lembraram de amigos que caíam aos seus pés, sem conseguir fugir, enquanto criminosos continuavam sua ação impiedosa. Esse terror psicológico, somado ao trauma físico, gerou efeitos devastadores que perduraram por anos. A investigação foi longa e conturbada. Inicialmente, houve tentativas de encobrir o envolvimento de policiais no massacre. A pressão da mídia e de organizações de direitos humanos foi essencial para manter o caso sob escrutínio público. Diversos suspeitos foram identificados, mas a morosidade da justiça brasileira fez com que muitos responsáveis demorassem anos a serem julgados. O processo revelou a complexidade da violência institucional e a dificuldade de responsabilizar agentes do Estado em crimes desse nível. Especialistas em criminologia destacam que a chacina da Candelária não foi apenas um crime isolado, mas um reflexo da violência sistêmica contra crianças em situação de rua. A premeditação, a escolha das vítimas, a frieza e a execução meticulosa demonstram que se tratava de uma ação planejada, com objetivos claros de intimidação e eliminação de indivíduos considerados indesejáveis. O massacre trouxe à tona discussões sobre direitos humanos, segurança pública e proteção à infância, mostrando que a sociedade precisava urgentemente repensar a forma como tratava seus cidadãos mais vulneráveis. O impacto psicológico sobre a população do Rio de Janeiro foi profundo. Moradores próximos à Candelária relataram noites de insônia, medo constante e ansiedade. Sobreviventes da chacina carregaram traumas severos, alguns se afastando da vida social, outros entrando em conflitos com drogas e violência. Psicólogos afirmam que eventos desse tipo geram marcas permanentes, afetando a percepção de segurança e a confiança nas instituições. A mídia teve papel crucial ao narrar o caso, trazendo visibilidade ao massacre e pressionando o governo a agir. Reportagens detalhadas, entrevistas com sobreviventes e familiares, análises de especialistas em direitos humanos ampliaram a compreensão da sociedade sobre a gravidade da situação. O episódio se tornou símbolo da luta por justiça e da denúncia da violência contra crianças em situação de vulnerabilidade, transformando a tragédia em uma chamada à ação. Hoje, mais de 2 décadas depois, a chacina da Candelária permanece como um lembrete sombrio da fragilidade das crianças e adolescentes expostos à violência institucional. As discussões sobre o caso continuam em cursos de criminologia, estudos de direitos humanos e debates sobre políticas públicas. A memória das vítimas permanece viva, não apenas em registros jornalísticos, mas também na consciência coletiva sobre a necessidade de proteger os mais vulneráveis. O legado da chacina da Candelária é múltiplo. Alerta para a sociedade sobre a violência institucionalizada, estudo para especialistas em comportamento criminal e reflexão profunda sobre direitos humanos.
Este caso nos ensina que o verdadeiro perigo não reside apenas em criminosos comuns, mas também em estruturas que permitem que atrocidades sejam cometidas sob a capa da impunidade. O que torna a chacina da Candelária particularmente aterradora é que ela não foi um ato isolado de violência irracional, mas sim um crime estruturado, planejado e executado com um objetivo claro: eliminar os mais frágeis e enviar uma mensagem de poder absoluto. A presença de agentes do Estado como executores acrescenta uma camada adicional de horror, mostrando que nem todos os monstros são desconhecidos. Alguns estão entre nós, protegidos por sistemas que deveriam garantir justiça. Este caso nos lembra de algo perturbador. Nem sempre o mal se apresenta de forma óbvia. Às vezes, ele se manifesta de forma institucional, camuflado em uniformes e protocolos, escondido atrás de burocracia e impunidade. A chacina da Candelária é um exemplo cruel de como a violência pode ser planejada, sistemática e devastadora, deixando marcas psicológicas que perduram por décadas, afetando sobreviventes, familiares e toda a sociedade. Caso 6. O serial killer de Sobradinho. Você já parou para imaginar que alguém pode viver ao seu lado, sorrir na rua ou cumprimentar você no supermercado, e ao mesmo tempo esconder dentro de si uma mente capaz das mais cruéis atrocidades? Foi exatamente isso que aterrorizou a cidade de Sobradinho, no Distrito Federal, durante os anos 2000. O caso ficou conhecido como dos crimes do serial killer de Sobradinho, uma série de assassinatos que marcou profundamente a região, deixando a população em estado de medo constante, desconfiando de qualquer vizinho, amigo ou colega de trabalho. Este não é apenas um caso de homicídio, é um mergulho na mente de alguém que parecia normal, mas cuja escuridão interior era capaz de transformar vidas em pesadelos absolutos. O primeiro crime ocorreu em uma noite fria de agosto. Uma jovem universitária, conhecida por sua rotina meticulosa, desapareceu sem deixar vestígios. Amigos e familiares começaram a procurar, mas a cidade não tinha pistas concretas. Dias depois, o corpo foi encontrado em uma área isolada nos arredores de Sobradinho. A violência do crime foi chocante. Marcas de tortura, sinais de violência sexual e sinais claros de que a vítima havia lutado contra o assassino. A brutalidade e a frieza do ato chamaram a atenção da polícia, indicando que se tratava de um criminoso altamente organizado e perigoso. Nos meses seguintes, outros desaparecimentos ocorreram com um padrão assustadormente similar. As vítimas eram jovens, predominantemente mulheres, mas também incluíam homens que, de alguma forma, cruzaram o caminho do assassino. Cada crime parecia seguir uma metodologia detalhada. O assassino estudava hábitos, rotinas e rotas das vítimas, escolhendo locais isolados para agir. Diferente de crimes impulsivos, cada ataque era pré-planejado, refletindo uma mente obsessiva por controle e domínio sobre a situação. A cidade entrou em estado de alerta. Moradores evitavam sair à noite, jovens mudaram rotinas de estudo e trabalho, e a polícia intensificou patrulhas. Mesmo com esforços coordenados, o assassino permanecia sempre um passo à frente. Ele usava rotas de fuga conhecidas apenas por ele, alterava padrões de comportamento e escolhia locais estratégicos para não ser detectado. Isso gerava uma sensação de impotência e terror psicológico que afetava todos, não apenas possíveis vítimas. O terror não se restringia à violência física. O assassino tinha um efeito psicológico devastador. Sobreviventes e testemunhas relataram que sentiam uma presença constante, como se estivessem sendo observados a qualquer momento. Alguns relataram que, mesmo depois de o crime ter ocorrido, continuavam a receber mensagens anônimas e ameaçadoras, reforçando o controle psicológico que o assassino exercia sobre a cidade. Esse padrão de manipulação aumentava o medo coletivo e fazia com que cada esquina, cada rua deserta e cada sombra parecesse uma ameaça iminente. A investigação policial enfrentou desafios enormes. O criminoso não deixava rastros claros e alterava comportamentos constantemente. Especialistas em criminologia foram chamados para montar perfis comportamentais, analisar padrões e tentar prever os próximos movimentos. Analisaram horários, rotas, características físicas das vítimas e locais onde os corpos eram encontrados. Cada tentativa de aproximação resultava em frustração, pois o assassino mostrava inteligência e paciência extraordinárias. Ao longo dos meses, o serial killer de Sobradinho se tornou uma figura quase mitológica entre moradores e policiais. Histórias e rumores circulavam, algumas baseadas em fatos, outras exageradas pelo medo coletivo.
Relatos de pessoas que quase foram vítimas ou que viram sombras suspeitas alimentavam a paranoia. Esse fenômeno demonstrava algo importante sobre criminosos desse tipo. Não basta a violência física. O terror psicológico é uma ferramenta poderosa que transforma a cidade inteira em um ambiente de medo constante. As vítimas eram escolhidas com critérios específicos. Especialistas notaram que o assassino preferia indivíduos vulneráveis, aqueles que tinham pouca proteção social ou que possuíam rotinas previsíveis. A frieza e o planejamento indicavam que ele não agia por impulso ou raiva, mas por necessidade de controle, dominância e prazer em manipular o medo de suas vítimas. Esse padrão assustador ajudou investigadores a entender a mente do criminoso, embora capturá-lo permanecesse extremamente difícil. O impacto psicológico sobre a cidade foi devastador. Moradores de Sobradinho começaram a viver com medo constante. Crianças evitavam brincar nas ruas, adultos modificavam trajetos de trabalho e estudo, e bairros inteiros passaram a ser monitorados por vizinhos e familiares preocupados. Psicólogos afirmam que eventos desse tipo podem gerar traumas duradouros, ansiedade crônica e paranoia coletiva, afetando não apenas quem teve contato direto com o crime, mas toda a população. O assassino também manipulava a imprensa. Ele parecia entender o efeito de suas ações na cobertura midiática e aproveitava isso para aumentar o medo. Cada notícia sobre um novo crime se tornava combustível para a histeria coletiva. Jornalistas relataram que algumas pistas eram deliberadamente plantadas para confundir autoridades, criando uma rede de informações falsas que atrasava a investigação. Esse jogo psicológico com a sociedade e a mídia aumentava ainda mais a sensação de impotência e terror. A captura do criminoso demorou anos. Várias suspeitas surgiram, mas nenhuma se provou conclusiva até que, finalmente, uma operação policial detalhada conseguiu localizar evidências cruciais ligando o assassino a múltiplos crimes. A investigação combinou vigilância, análise de padrões e tecnologia de ponta da época, incluindo rastreamento de rotas e perfis comportamentais. Quando finalmente preso, o choque da população foi imenso. O assassino era alguém aparentemente comum, sem histórico criminal significativo, que escondia sua monstruosidade atrás de uma fachada de normalidade. O julgamento revelou detalhes ainda mais perturbadores. O serial killer de Sobradinho não apenas cometera assassinatos, mas manipulava, torturava psicologicamente e estudava suas vítimas antes de agir. Testemunhas descreveram a frieza de suas ações e a ausência de remorso. Especialistas destacaram que ele possuía traço de psicopatia, charme superficial, manipulação, ausência de empatia e capacidade de planejar crimes complexos. Esse perfil ajudou criminologistas a entender melhor a mente de assassinos em série e a importância de análise comportamental na investigação criminal. O caso também levantou questões sobre falhas institucionais. A polícia, apesar dos esforços, demorou a perceber o padrão de crimes, e a sociedade estava despreparada para lidar com alguém que agia com tanta inteligência e frieza. Além disso, o impacto psicológico e social sobre as famílias das vítimas e sobre toda a comunidade foi profundo, deixando cicatrizes que perduraram por anos. Hoje, a história do serial killer de Sobradinho é estudada em curso de criminologia e direito, servindo como alerta sobre a complexidade de capturar criminosos altamente organizados. O caso demonstra que nem sempre o perigo é óbvio, que a mente humana pode esconder horrores inimagináveis, que a sociedade precisa estar atenta a sinais de comportamento anormal, especialmente quando vidas inocentes estão em risco. Caso 7. O estrangulador do Distrito Federal. No Distrito Federal, durante os anos 2000, quando uma série de assassinatos começou a aterrorizar Brasília e cidades vizinhas. O responsável ficou conhecido como o estrangulador do Distrito Federal, um criminoso que não apenas tirava vidas, mas impunha terror psicológico em toda a população, mostrando como a violência pode se infiltrar nas estruturas mais inesperadas da sociedade. O primeiro assassinato oficialmente atribuído ao estrangulador ocorreu em uma manhã de junho. Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta em um beco próximo à região central de Brasília. O modus operandi era claro. A vítima havia sido estrangulada até a morte. Sinais de luta indicavam resistência e o local apresentava pouca evidência de intervenção de terceiros, indicando que o assassino conhecia bem a área e evitava ser percebido. Desde o início, a polícia percebeu que não se tratava de um crime aleatório, mas de um padrão meticuloso e perturbador. Nos meses seguintes, mais vítimas surgiram, sempre com características semelhantes.
mulheres jovens, geralmente em situações de vulnerabilidade ou rotina previsível. A frieza e o planejamento do assassino eram evidentes. Ele estudava comportamentos, conhecia rotas, horários e hábitos das vítimas e sempre agia em locais isolados, garantindo que ninguém pudesse intervir. Essa precisão deixou investigadores perplexos, reforçando a ideia de que se tratava de um indivíduo extremamente organizado e perigoso. O terror psicológico sobre a população era palpável. Moradores mudavam hábitos, evitavam sair sozinhos à noite e os locais antes considerados seguros se tornaram temidos. O assassino não precisava estar presente para instaurar medo. A percepção de que poderia atacar a qualquer momento criava pânico coletivo. Psicólogos explicam que esse tipo de manipulação é característico de criminosos que buscam não apenas matar, mas dominar e aterrorizar, causando trauma profundo na sociedade. As investigações iniciais enfrentaram dificuldades enormes. A polícia buscava padrões, analisava rotas, perfis das vítimas e locais dos crimes, mas o estrangulador parecia sempre um passo à frente. Não havia testemunhas confiáveis, câmeras eram poucas e de baixa qualidade, e cada pista encontrada levava a becos sem saída. Especialistas em criminologia foram chamados para construir perfis comportamentais, tentar prever ações futuras e compreender a psicologia por trás do padrão de assassinatos. O assassino demonstrava habilidades de camuflagem e manipulação social. Ele se misturava à população, parecia alguém comum, cumprimentava vizinhos e amigos e mantinha uma fachada de normalidade que impedia qualquer suspeita imediata. Essa capacidade de se esconder na rotina diária aumenta a sensação de horror. O perigo não estava em alguém estranho, mas em alguém aparentemente inofensivo, escondendo intenções mortais. Uma característica marcante do estrangulador era sua obsessão pelo controle. Não apenas matava, mas fazia questão de que cada ação fosse minuciosamente planejada, desde a escolha das vítimas até o local do crime e a fuga. Essa necessidade de domínio sobre o ambiente e as vítimas indica traços de psicopatia e comportamento predatório calculista. Criminologistas afirmam que indivíduos desse tipo não sentem empatia e são capazes de manipular e aterrorizar por puro prazer psicológico. O impacto social dos crimes foi devastador. A população vivia em constante estado de alerta, transformando a rotina diária em um labirinto de medo. Mulheres evitavam sair sozinhas. Pais controlavam mais rigidamente o movimento de filhos, e bairros inteiros ficaram mais silenciosos à noite. O assassino transformou a cidade em um cenário de medo psicológico, usando o terror como arma, mesmo sem estar presente fisicamente. O estrangulador também demonstrava compreensão da mídia. Ele parecia saber que cada crime reportado amplificava o medo e alimentava sua reputação de predador. Reportagens detalhavam os crimes, análises de especialistas eram divulgadas, rumores circulavam, todos reforçando a sensação de vulnerabilidade coletiva. Essa manipulação indireta da mídia transformava o terror em um ciclo contínuo, onde a população se tornava cúmplice involuntária de sua própria intimidação. Ao longo da investigação, a polícia começou a perceber padrões específicos, horários, dias da semana, localização das vítimas e modo de abordagem. A análise combinada com perfis psicológicos indicou que o criminoso possuía inteligência acima da média, paciência extraordinária e capacidade de planejar a longo prazo. Cada tentativa de aproximação era frustrada, pois ele mudava comportamentos e rotas, evitando armadilhas e monitoramento policial. O auge do terror ocorreu quando uma jovem sobreviveu a um ataque e descreveu detalhes cruciais do agressor. Essa sobrevivente relatou a frieza e o cálculo do estrangulador, revelando um padrão obsessivo em sua metodologia. Testemunhas adicionais começaram a fornecer informações complementares, permitindo à polícia criar um mosaico do comportamento do assassino, embora capturá-lo continuasse extremamente desafiador. O criminoso demonstrava traços clássicos de psicopatia, charme superficial, manipulação, ausência de remorso e capacidade de planejar crimes complexos. Esses elementos dificultavam a detecção, pois o indivíduo se misturava à rotina diária, escondendo seu lado sombrio sob uma aparência comum e comportamentos socialmente aceitáveis. Quando finalmente capturado, o choque da população foi imenso. A pessoa responsável por anos de terror era alguém que parecia comum, vivendo entre vizinhos, trabalhando em empregos comuns e sem histórico criminal significativo. Essa dualidade,
Normalidade aparente e monstruosidade oculta é o que torna o caso do estrangulador do Distrito Federal particularmente aterrador, lembrando que o perigo pode se esconder nos lugares mais inesperados. O julgamento revelou detalhes ainda mais perturbadores. O estrangulador não apenas matava, mas planejava, manipulava e estudava cada vítima. Sua mente fria e calculista chocou juízes, advogados e familiares das vítimas. Especialistas em comportamento criminoso analisaram sua psicologia, destacando que ele agia com racionalidade extrema e prazer no poder que exercia sobre os outros. A ausência de remorso e a obsessão pelo controle tornam casos como esse fascinantes do ponto de vista psicológico, mas horríveis do ponto de vista humano. A repercussão social e institucional do caso foi intensa. O episódio revelou falhas na proteção das vítimas em potencial e na prevenção de crimes, além de expor a dificuldade de capturar indivíduos altamente organizados e psicologicamente manipuladores. O caso passou a ser estudado em cursos de criminologia, direito e psicologia, servindo como referência para entender o comportamento de assassinos em série e a importância de medidas preventivas na sociedade. O legado do estrangulador do Distrito Federal é sombrio, mas instrutivo. Ele demonstra que a mente humana pode abrigar horrores inimagináveis que a normalidade aparente muitas vezes esconde monstros. O caso nos alerta para a importância da observação, da proteção das populações vulneráveis, da análise detalhada de padrões de comportamento em investigações criminais. Além disso, evidencia que o terror psicológico pode ser tão devastador quanto a violência física, deixando marcas duradouras em toda a comunidade.